Você pode participar com perguntas pelo telefone 3229-7327. Aqui no estúdio, o professor Márcio Adriano Moraes. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Ao longo da semana, a gente falou de alguns livros que têm poesias, contos. Qual que é o estilo desse livro que a gente vai tratar hoje? A Alma Encantadora das Ruas do João do Rio são crônicas. E apesar de nós entendermos crônica como aquele texto curto, baseado num fato cotidiano, o João do Rio, de fato, vai trazer um dado cotidiano, mas suas crônicas são um pouco extensas. De forma que o texto João do Rio já traz características híbridas e nós lemos as crônicas que parecem, inclusive, contos. Então ele traz também uma mistura de gêneros no seu trabalho. Qual que é a principal temática que atravessa o livro todo? A principal temática é a análise e a reflexão de uma realidade carioca do início do século XX. O contexto histórico é muito importante para a obra do João do Rio, muito importante mesmo. O Brasil, nesse início do século XX, passava por uma reforma urbanística, o Rio de Janeiro, empreendida pelo Pereira Passos. Então, qual que era o propósito, na época? Era esvaziar o Rio de Janeiro de cortiços, de pessoas marginalizadas e transformar o Rio de Janeiro numa Paris brasileira. O que o João do Rio vai fazer? Ele vai mostrar esse lado estigmatizado. Enquanto que a classe burguesa está preocupada, então, com a bela época, com um período de muitas ilustrações, de muitas ornamentações, o João do Rio vai mostrar, então, esse povo que vive à margem, vai mostrar o mendigo, o tatuador. Então, a principal temática é essa reflexão crítica dessas pessoas que vivem à margem do Rio de Janeiro. Professor, a miscigenação que marca todo o nosso povo brasileiro também está presente nesse livro? Tem um conto aqui, uma crônica interessante chamada Visões do Ópio. Nessa crônica, o João do Rio fala dos chineses, inclusive de uma forma até um pouco pejorativa, fala os chins, os porcos. Nós vamos ver que a linguagem do João do Rio é uma linguagem muito pesada em termos de algumas expressões assim, pejorativas, bem naturalistas mesmo. Então causa até uma certa repugnância nessa crônica específica. Então nós temos estrangeiros que perpassam aqui na obra do João do Rio. A gente vai ver agora então uma pergunta de um telespectador sobre o assunto. Eu gostaria de saber quais são as características realistas na obra. Bom, a principal característica realista é justamente essa análise crítica e denunciativa da realidade brasileira. Nesse período do início do século XX, a literatura brasileira ela é chamada de pré-modernista. Na verdade, a obra é de 1908. E o que é o pré-modernismo? É um prenúncio da modernidade, que vai ser pautado na Semana de Arte Moderna, e nós trazemos características realistas, naturalistas, parnasianos, simbolistas do século XIX. Então, o que o João do Rio vai fazer? Focando no presente, que é uma característica realista, ele vai se atentar, então, para essa análise perspectiva. É como se ele estivesse com uma câmera e mostrasse ali as pessoas marginalizadas para a gente. É importante salientar que o livro tem 5 partes, inclusive a primeira parte chama-se A Rua. A primeira frase do livro é Eu amo a rua. E aí, então, ele vai falar, descarregar o seu sentimento pela rua. A rua é personificada, a rua é onde nós nos formamos. A segunda parte, justamente, o que se vê nas ruas. E aí vai mostrar essa parte, os tatuadores, os vendedores de orações, vai mostrar as mariposas de luxo, as mulheres pobres que ficam vendo nas vitrines aquelas roupas lindas e não tem dinheiro para comprar. A terceira parte, os 3 aspectos da miséria que ele vai trazer para a gente, o homem pobre, a mulher pobre, a criança pobre, onde às vezes termina a rua, que é a quarta parte, que é justamente o presídio. E essa parte é muito interessante porque ela traz para a gente uma contemporaneidade, porque ele fala de um sistema carcerário precário, onde homens e mulheres dormem em condições subhumanas, e isso está também presente na nossa realidade. E a última parte do livro, chamada A Musa das Ruas, vai mostrar a poesia, a canção presente nas ruas. Professor, vamos ver então uma outra pergunta de um estudante. Eu gostaria de saber, de uma forma objetiva, o que é flanar. Bom, o João do Rio ele traz na sua crônica a própria definição do flanar. Então, se nós abrirmos o livro aqui, ele diz que flanar é ser vagabundo e refletir. Então, a estudante queria uma definição objetiva, é isso. O que é flanar, então? É andar, perambular pelas ruas com um olhar crítico, reflexivo. O João do Rio ele inaugura a chamada crônica jornalística, a crônica reportagem. Então, ele não é um escritor que está no seu gabinete, ele vai para a rua, ele sente. Aí nós temos uma alteridade também, que é a principal temática das obras que foi falada aqui. Então, o João do Rio ele sai do seu gabinete e se coloca na condição do outro, daquele mendigo, do presidiário. Ele entra no porão, ele sobe as galerias.
Então ele vai flanar, ele vai observar as ruas. E é importante salientar que ele descreve nomes de ruas que existem no Rio de Janeiro, né? E eram significativas na época, como a Rua da Misericórdia, que era uma rua mais simples, a Rua do Ouvidor, que era uma rua mais nobre. Vamos então a mais uma dúvida do telespectador. E gostaria de saber o que é o beletrismo e o dandy no livro. Bom, o João do Rio, ele foi talvez o cronista mais significativo conhecido da sua época. Ele frequentava as altas sociedades, e aí nós temos a figura do dandy. Então o João do Rio era um homem que frequentava a burguesia, frequentava as altas sociedades, mas também frequentava a baixa sociedade. Então ele é um dandy nessa perspectiva. O beletrismo porque está associado a um processo escritural, a sociedade passava pela bela época, Olavo Bilac, alguns poetas parnasianos estavam em ativa. Então o que é o beletrismo? É aquele princípio estético de beleza. E o João do Rio vai trazer erudismos, então ele vai trazer uma linguagem bela, com um vocabulário, né, um pouco requintado, com expressões estrangeiras, mas também com muitas expressões coloquiais. Então ele vai misturar os gêneros aqui. Professor, antes da gente encerrar, uma dica para os estudantes que vão fazer as provas e que vão ter que saber sobre todos os livros. Bom, a dica principal com relação à Alma Encantadora das Ruas é ficar muito atento ao momento histórico, certo? E tentar guardar um pouquinho de cada crônica, certo? A Unimontes pode abordar, né, crônicas específicas ou pode falar da forma geral. De uma forma geral, o objetivo de João do Rio é trazer uma denúncia crítica da realidade carioca no início do século XX. É a única obra das 5 que traz, de fato, uma literatura mais social, certo? Agora, com relação às outras obras, ficar atento à alteridade, né, o encontro do eu com o outro. Em João do Rio nós temos um homem burguês indo para o meio pobre, né? Em Cartas para a Mariana nós temos vários narradores que se colocam em condições de remetentes para vários escritores. Em A Hora da Estrela nós temos um narrador que se coloca na condição da personagem, então nós temos alteridade. Nós e os Outros já mostra as diversas culturas que tem no Brasil. Então o aluno tem que ficar atento então, às reflexões existencialistas. E em Carlos Drummond de Andrade, né, aquela poesia filosófica existencialista. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde, eu agradeço. Boa tarde.